Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. É uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar, de ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar no seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar neste programa é a formação do administrador público em Portugal. E, para tanto, eu estou aqui com muita satisfação ao lado do professor Francisco Ventura Ramos. O professor Francisco é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, também é diplomado pela Escola Nacional de Saúde Pública, é professor auxiliar convidado de Economia de Saúde do Grupo de Disciplinas de Ciências Sociais em Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. É presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu no período de 2000 e 2001, também já atuou como subdiretor-geral da Direção-Geral da Saúde em 1997, consultor da Administração Regional de Saúde de Lisboa em Vale do Tejo entre 1996 e 97. Entre 81 e 97 foi administrador hospitalar, consultor internacional e nacional, realizou diversos estudos econômicos de medicamentos para companhias farmacêuticas, além de estudos econômicos e de organização de unidades privadas de prestação de cuidados de saúde. Atuou como secretário de Estado adjunto da Saúde no período de 2008 e 2009 e atuou como secretário de Estado da Saúde também em diferentes períodos, aí compreendidos entre os anos de 1997 até 2005, 2008. Suas áreas de especialidade: economista da saúde, especializado em organização, gestão e financiamento de serviços de saúde, também em avaliação econômica de programas e tecnologias de saúde, em políticas e administração de sistemas de saúde. Administrador hospitalar, sendo nestas áreas especialmente autor de cerca de 25 artigos publicados em livros e revistas técnicas da especialidade e atualmente é o presidente do INA, o Instituto Nacional de Administração Pública, aqui em Lisboa, em Portugal, que nos recebe para a gravação de mais esta teleconferência. Professor Francisco, é um prazer, uma satisfação. Um prazer muito grande. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos receber aqui e participar, sobretudo, de mais este programa, essa teleconferência deste programa. É um gosto receber-vos aqui e, naturalmente, gostaria de começar por saudar a vossa visita e saudar todos os alunos que eventualmente venham a consultar este vídeo e dizer que é naturalmente um enorme prazer, digamos que naturalmente posso partilhar alguns conhecimentos sobre a administração pública em Portugal. Agora que tenho a responsabilidade de dirigir o Instituto Nacional de Administração e, portanto, a preocupação fundamental é treinar os dirigentes da administração pública portuguesa. Partilhar esses conhecimentos com os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina e com os amigos brasileiros é naturalmente um gosto, porque as preocupações são semelhantes, são as mesmas. O papel da administração pública em Portugal e no Brasil é naturalmente muito parecido: servir os cidadãos, servir o povo. É para isso que trabalhamos e, naturalmente, compartilhar isso com os estudantes do país irmão com a mesma língua, o português, é um gosto e uma alegria para mim. Muito bem. Como normalmente nós fazemos nesses programas, a gente exibe agora uma breve reportagem, um pequeno vídeo que mostra qual é o perfil do Instituto Nacional de Administração, como ele se constitui, quais são as suas missões e desafios. Acompanhe a exibição dessa reportagem. O Instituto Nacional de Administração é uma instituição pública localizada em Oeiras, a oeste de Portugal. A sede do Instituto é o Palácio dos Marqueses de Pombal, uma construção típica das casas senhoriais portuguesas do século XVIII. A administração pública é o foco dos cursos superiores e das atividades de formação do INA.
Em 2010, o Instituto abriu vagas para 89 cursos superiores de especialização e técnicos voltados para a informática, gestão administrativa, assuntos jurídicos e línguas estrangeiras. Uma das missões do Instituto é estabelecer relações de cooperação com instituições similares, nacionais e estrangeiras, principalmente as dos países de língua portuguesa. Exemplo disso é o programa Escola de Outono em Administração Pública, que é realizado anualmente com o objetivo de apoiar projetos de mestrado e doutorado relacionados à administração pública, gestão e ciências sociais. O programa aceita alunos de outros países e é uma boa oportunidade de aperfeiçoar conhecimentos. Muito bem, estamos de volta para conversar aqui com o professor Francisco Ramos, que é o presidente do Instituto Nacional de Administração aqui de Lisboa, Portugal, que nos recebe para conversarmos sobre a formação do administrador público em Portugal e, sobretudo, o papel que o INA tem desempenhado nesse sentido. Professor, ao longo da trajetória do Instituto, qual é a avaliação que se pode fazer nesta atual situação, nesta altura da atuação do Instituto com relação ao papel que já desempenhou e os desafios que tem diante? O Instituto Nacional de Administração, o INA, como é conhecido, existe já há 31 anos. Foi criado em 1979, numa altura também de grande transformação da sociedade portuguesa, a seguir à Revolução dos Cravos de 74, portanto no final da década de 70, em que tudo estava em mudança em Portugal. E desde o momento da sua criação, que a lógica foi o sentimento que Portugal precisava de uma administração pública capacitada, de uma administração pública forte, com bons dirigentes, com técnicos muito qualificados, para ajudar ao desenvolvimento do país. E essa tem sido a principal missão que o INA tem desempenhado ao longo dos seus 30 anos. Muitos milhares de técnicos superiores, de quadros superiores e de dirigentes da administração pública portuguesa passaram pelo INA ao longo destes 30 anos e provavelmente o melhor sintoma de que o INA tem desempenhado bem essa missão é que normalmente gostam de voltar. Esse é o melhor indicador de que posso citar qualidade do papel do INA. Desde cedo também que a administração pública portuguesa tornou obrigatória a qualificação profissional dos seus dirigentes. Hoje não é possível ser dirigente de um serviço público em Portugal sem ter uma formação específica em administração pública. E esse tem sido um papel que maioritariamente tem sido desempenhado pelo INA. Também as universidades portuguesas fornecem essa formação, mas de uma forma clara é o INA que tem treinado, talvez 80% dos dirigentes portugueses já passaram pelos cursos do INA. Naturalmente que a preocupação é preparar esses dirigentes para os desafios de uma administração moderna, de uma administração ágil, de uma administração que se pretende cada vez mais eficiente também, mais sensível aos custos. O que nem sempre é fácil, mas o INA tem, penso eu, sabido adaptar os seus programas, os seus módulos de formação no sentido de incorporar aquilo que de mais moderno existe no mundo nos seus cursos e, digamos, na sua oferta de formação. Agora, no Brasil, quando se conversa sobre administração pública, sobre gestão pública, invariavelmente se ouve manifestações de que o Estado é lento, excessivamente burocrático ou burocratizado, que o Estado está invariavelmente à mercê de interesses político-partidários. Como é que o senhor responderia a esse tipo de manifestação no universo de Portugal e da atuação que o INA tem sobre isso? Essa é uma crítica que não é exclusiva, nem do Brasil, nem de Portugal. Essa é uma crítica que tem, provavelmente, um lado justo. O Estado
com frequência tem um papel demasiado burocrático, demasiado pesado e também com alguma frequência é pouco sensível às necessidades dos cidadãos. Isso é uma crítica justa em muitos países do mundo. O que é que justifica isso? O Estado tem que garantir tratamento igual a todos os cidadãos. Não é aceitável que as regras, seja no Brasil, seja em Portugal, sejam diferentes no norte ou no sul, ou mais no interior ou numa cidade. Isso significa muitas vezes que não é fácil gerir um serviço público com as mesmas regras, estejamos a falar de um serviço de saúde, ou de educação, ou de justiça, ou de segurança interna. E esse é um caminho que em Portugal temos feito também de permitir que, sem perder as regras fundamentais e o sentido ético, justo, de equidade que os serviços públicos devem ter, permitir flexibilizar a gestão do serviço público no sentido de o adaptar ao serviço que presta. O que quer dizer, na prática, de facto, que a gestão de um serviço de saúde deve ter algumas especificidades que provavelmente não são importantes na gestão de um tribunal, ou na gestão de uma universidade, ou na gestão, digamos, de um outro serviço público. E isso é muito importante que seja possível ter essa flexibilidade. Mas há valores que são próprios do serviço público, questões de ética, de respeito pelo cidadão, de valores de serviço ao cidadão e, sobretudo, valores de equidade, de garantir o mesmo tratamento a qualquer cidadão, seja rico, seja pobre, seja camponês ou urbano, que são muito importantes e que são um valor em si. E que, por vezes, podem trazer problemas em termos de eficiência do funcionamento dos serviços. Mas esses valores devem ser considerados. E para considerarmos uma avaliação do serviço público, eu acho que é insuficiente considerarmos apenas aspectos ligados à eficiência. As questões de acesso universal de todos os cidadãos, de disponibilidade permanente do serviço, são também muito importantes. Em resumo, e talvez me tenha alongado demais nesta resposta, a burocracia é de facto algo que deve ser combatido, mas a existência de regras universais que garantam tratamento igual é um valor em si que muitas vezes compensa alguma menor eficiência na prestação do serviço público quando a comparamos com o serviço privado. É muito importante garantir a universalidade do serviço público que é prestado, mais uma vez, seja na saúde, seja na educação, seja noutros setores. Agora, há um outro aspecto que me parece que, se for observado pelas diferentes esferas do serviço público, aponta para indicadores que são representativos, que é a satisfação do público e, ao meu juízo, a maturidade que a sociedade, de um modo geral, alcançou no sentido de cobrar por um serviço que seja eficiente, transparente e acessível a todos. Eu só diria que também a sociedade portuguesa está atenta a isso e ajuda a desenvolver ações e ferramentas mais próprias do serviço público. Sem dúvida. Isso hoje em Portugal é muito evidente em vários setores da atividade do serviço público. A sociedade portuguesa hoje exige um serviço público universal, disponível para estar atento às necessidades do cidadão e exige também que seja prestado em tempo útil, portanto, com eficiência e com muita prontidão. O que existe, de facto, também um esforço muito grande dos administradores públicos, mas é importante garantir uma boa ligação com os cidadãos.
A transparência de funcionamento dos serviços públicos é um fator essencial que eu traduziria numa palavra, ou se quiser numa frase, a necessidade de prestar contas. A responsabilidade de um gestor da coisa pública hoje, em Portugal e na maior parte dos países, estou certo que no Brasil também, não é apenas tentar fazer as coisas bem, mas depois, além disso, há que ser capaz de prestar contas do que se fez com os recursos públicos que são postos à nossa disposição, aquilo que conseguimos e estarmos disponíveis para prestar contas. Isto que pode parecer uma questão moral é, na prática, muito mais do que isso. Estando os serviços organizados para satisfazer essa responsabilidade, na prática, aquilo que verificamos é que isso contribui para melhor organização, para resolver algumas coisas que não estão bem organizadas, mas que a responsabilidade de prestar contas faz com que se lhes preste atenção, que se resolva o problema e que estejamos sempre disponíveis para assumir a responsabilidade de todas as decisões que tomamos. Sabendo que, tratando-se de serviços públicos, todas as decisões vão ter implicações na vida cotidiana dos nossos cidadãos. E por isso esse é um ponto muito relevante. Com relação também a outro aspecto que no Brasil tem assumido alguns papéis mais pontuais, eu diria, que são as estruturas de controle do Estado. Né? Falamos, por exemplo, do Ministério Público, que no caso brasileiro tomou uma outra dimensão a partir da Constituição, última Constituição, a mais recente de 1988, das instâncias de controladoria geral da União, de tribunais de contas, enfim. Essas instituições também, de alguma forma, estabelecem uma série de requisitos e padrões que enquadram o Estado em algumas das suas ações. Esse é um outro aspecto que aponta também para um Estado que precisa responder melhor a esses indicadores. Claro que sim. Como a administração pública é sempre uma grande organização em todos os países e cada vez mais presente em vários aspectos da vida, da nossa vida, provavelmente desde que nos levantamos de manhã até que nos deitamos, há um conjunto enorme de atividades em que o Estado está presente, o fornecimento da água, da energia elétrica, da saúde, da segurança, a educação, a garantia de que os alimentos estão em boas condições, de que os medicamentos estão disponíveis, se precisarmos. E, portanto, todas as grandes organizações têm sistemas de controlo interno e de auditoria, faz parte, digamos, do processo de organização que garante a própria qualidade do funcionamento. A administração pública também. Ou seja, eu olho mais para um sistema de controle interno, de auditoria e controle interno, como um modelo de organização, de garantia de qualidade de processos, mais do que propriamente que um sistema de prevenção de fraude e prevenção de desvio. Naturalmente que também em todas as grandes organizações e em Portugal isso tem que ser feito, mas vale a pena olhar pela positiva e perceber que uma grande organização tem sempre um sistema de controle interno e deve ter um sistema de controle externo também. E esse sistema de controle é como que um pesquisador permanente daquilo que funciona menos bem, daquilo que poderia funcionar um pouco melhor, que corrige erros, corrige falhas, chama a atenção do dirigente para que um aspecto pode ser melhorado, há insatisfação em algum ponto. É muito importante na busca de processos de melhoria contínua de qualidade. Em Portugal e aqui no INA tentamos também ter ações de formação específicas sobre qualidade de serviço. O serviço público em muitas áreas não tem uma avaliação de mercado que fazemos em muitas situações, quando vamos a um restaurante ou a um café, se formos mal servidos, deixamos de lá ir. O serviço público em muitas situações não tem alternativa e, portanto, estamos obrigados a utilizar aquele serviço público. Então, tem que haver mecanismos de avaliação e de controle que garantam que há permanentemente uma busca por melhorar a qualidade do serviço prestado.
E a melhor perspectiva, aquilo que tentamos passar, digamos, aos nossos alunos, é que a melhor perspectiva é que qualidade é um processo de melhoria contínua. Nunca conseguiremos a perfeição. A perfeição normalmente é uma coisa que se obtém depois de morrermos, o que é pouco saudável essa perspectiva, e portanto a perspectiva correta é melhorarmos, estarmos disponíveis para continuamente sermos melhores em cada dia. E com relação à formação dos administradores, o INA, o senhor dizia, tem sido responsável ao longo dos últimos anos e atualmente por boa parte dos administradores públicos ou gestores públicos formados aqui em Portugal, além, obviamente, de outras instituições. Como é que está hoje o perfil de formação do administrador público? Ele está voltado para formar um gestor que consiga resolver as questões ligadas à tecnologia de informação e comunicação, as ferramentas de acesso do público às informações do Estado, enfim, ou ele é mais um administrador que está se procurando conter uma formação mais múltipla nas diferentes áreas, no relacionamento com as pessoas, na tomada de decisão? É possível traçar o perfil da formação do administrador público a partir desse? É certamente. Aquilo que tentamos, a nossa proposta de ensino no INA é uma combinação entre aquilo que chamamos o saber-saber, portanto, ter conhecimentos técnicos sobre as matérias específicas da administração pública, e aí estamos a falar das matérias tradicionais, de gestão de recursos orçamentais, gestão de recursos humanos, gestão de recursos materiais, de questões de direito administrativo, portanto, há um conjunto de conhecimentos que um administrador público deve saber, com depois conhecimentos na área das competências e dos comportamentos. E essa é uma área em que temos evoluído, ou temos tentado evoluir nos últimos anos muito. Começando pela questão das tecnologias, ou seja, os sistemas de informação são os decisivos para quem faz gestão pública ou privada, tem que saber lidar com informação, tem que saber construir informação, mas também questões comportamentais de técnicas de negociação, de resolução de conflitos, de liderança, de como saber exercer a liderança, de preferência sem recorrer aos métodos tradicionais das estruturas hierárquicas, portanto, de envolvimento das pessoas, e damos, portanto, uma grande importância a esse conjunto de temas. No fundo, estamos a tentar transformar cada vez mais o ensino de um saber pelo saber, digamos, que é importante, para chamar a atenção para as questões da inteligência emocional. O dirigente da administração pública, neste caso, deve ser um líder. E é preciso, portanto, de técnicas para exercer essa liderança, para liderar, mais do que chefiar os seus serviços, liderar o seu grupo de trabalho. É essa a perspectiva que estamos hoje tentando maximizar no nosso ensino, recorrendo, por exemplo, e estamos trabalhando no INA, construir casos práticos para estudo, construídos a partir de exemplos da própria administração pública portuguesa. Era uma crítica muito frequente há alguns anos dos alunos do INA, que vinham ouvir falar sobre as experiências de sucesso nos Estados Unidos, na Toyota e noutras grandes empresas. O que é importante para servir de referência, mas para além desses materiais de ensino, estamos a construir uma biblioteca de casos sobre a administração pública portuguesa, com também casos de sucesso, até mesmo para passar a mensagem aos nossos formandos de que há, em Portugal, na administração pública portuguesa, muitos casos de sucesso, ou seja, é possível trabalhar bem e ter sucesso trabalhando em serviços públicos em Portugal. Agora, particularmente na área da saúde,
que é seguramente em Portugal, no Brasil, em qualquer país, uma das áreas mais sensíveis, tanto do papel que o Estado tem que desempenhar, quanto do serviço que o cidadão espera. O senhor acha que há muito que superar ainda com relação ao atendimento de saúde? No modelo português, como é que funciona o papel do gestor nesse sistema de saúde dirigido à população? Até pela sua trajetória, né? Sim, tive a oportunidade, digamos, de ser responsável político, ou de ser um dos responsáveis políticos pela saúde em Portugal nos últimos anos, antes de assumir a direção do INA. A saúde em Portugal, eu diria que é um caso de sucesso. Também o Serviço Nacional de Saúde foi criado em Portugal no mesmo ano do INA, curiosamente, 1979, não por uma coincidência, mas de facto por ser um período de grandes transformações em Portugal. E desde aí é provavelmente o setor social de maior sucesso em Portugal. A opção por um modelo público em que a maior parte dos serviços pertencem ao Estado, a gestão é pública, fez com que fosse possível termos uma rede de cuidados de saúde que abrange todo o país, seja com hospitais especializados, seja com centros de saúde que fornecem o ambulatório de rotina às pessoas. A cobertura é de facto total. E os resultados são muito bons. O caso de melhor sucesso que ilustra este desenvolvimento da saúde em Portugal é a assistência às crianças e às mães, em que Portugal há 30 anos tinha dos piores indicadores em termos mundiais. E hoje o indicador de mortalidade infantil ou de mortalidade materna é dos melhores do mundo, provavelmente não, no top 10 em termos mundiais, o que é de facto um grande sucesso e que demonstra mais uma vez que uma opção por serviço público pode ter sucesso. E pode ter sucesso pelo resultado que é fornecido às pessoas, pela forma também como os recursos são usados e por privilegiar um comportamento de ética de serviço público. A saúde provavelmente pode ser exemplar nessa matéria. A saúde, em muitos países do mundo, é vista como um setor de atividade económica em geral, é um setor de negócio. E provavelmente nada de mal quanto a esse aspecto. Os Estados têm hoje capacidade de regulação e, portanto, de garantir que esse negócio se faz em bases que proporcionam bons cuidados de saúde a quem precisa deles. Mas aquilo que nós sabemos também é que se houver uma opção por uma prestação pública e um forte envolvimento do Estado e dos gestores públicos e dos servidores públicos na prestação desses cuidados, os resultados podem ser melhores. E Portugal é um caso que mostra que isso pode ser assim. E nos últimos anos, aquilo que aconteceu em Portugal foi que foi possível controlar o gasto, a despesa em saúde e melhorar os resultados. E melhorar os resultados em tempos de espera, melhorar os resultados em níveis de acesso, mantendo de facto uma qualidade que em várias áreas da saúde nos coloca como um país dos melhores do mundo. Estamos aqui conversando com o professor Francisco Ventura Ramos, que é o presidente do INA, Instituto Nacional de Administração aqui em Portugal, que nos recebe aqui para essa visita aqui, para falarmos sobre aspectos da formação do administrador público aqui em Portugal. Com relação à posição de Portugal na União Europeia, a partir da unificação, enfim, de vários aspectos, da moeda e de... Enfim, uma série de transformações recentes, pode-se dizer recentes, nas sociedades dos países da União Europeia.
Em que medida essa desterritorialização, como a gente poderia defini-la, cria maiores ou menores desafios, maiores ou menores dificuldades para o administrador público atuar praticamente num outro âmbito que não mais o seu país, mas de parte de um continente? Como disse bem, cria sobretudo um maior horizonte de atuação, ou seja, em muitas matérias o processo de construção da União Europeia faz com que as regras sejam definidas a nível europeu e, portanto, sejam as mesmas regras para todos os 27 países que constituem a União Europeia e não sejam matérias já decididas país a país. Isso é importante porque em muitas dessas matérias, a regulação de mercados, questões financeiras, a política monetária, questões ambientais, a agricultura, essas regras são pensadas em termos europeus. Portanto, não interessa pensar apenas a realidade portuguesa ou a realidade espanhola, interessa considerar a realidade europeia. E esse é um processo que vai continuar a crescer, ou seja, o que tem vindo a acontecer no caso português, nos últimos 25 anos, que é o tempo que Portugal leva de integração no espaço económico europeu, é que o número de matérias que são consideradas, que abrangem a política europeia, tem vindo a aumentar. No caso português, devo dizer que esse tem sido um processo muito útil para Portugal. Portugal tem beneficiado muito da integração europeia, não apenas por uma questão de fundos que recebe da União Europeia, mas sobretudo pela exigência que isso acarreta. Não é mais possível trabalharmos apenas com o horizonte em Portugal, e Portugal é um país pequeno, apenas com 10 milhões de habitantes, portanto com um mercado limitado e reduzido, mas o processo de integração europeia faz com que olhemos sistematicamente para a Europa e tenhamos que nos comparar com os melhores da Europa e, portanto, em regra, dos melhores do mundo. E esse processo de exigência tem sido muito positivo. Aliás, para apoiar o desenvolvimento económico de Portugal e para voltar a uma das suas primeiras questões, então, e a burocracia? Exatamente nos últimos anos tem sido desenvolvido um programa de combate à burocracia, chamado o Simplex, exatamente para simplificar procedimentos, seja procedimentos ligados ao cidadão comum, cada um de nós, seja às empresas. Portanto, dois objetivos, que é diminuir os chamados custos de contexto, ou seja, o Estado tem naturalmente, a administração pública, uma função de garantir a regulação das atividades, garantir certificação, qualidade, e esse é um custo que temos que pagar e que estamos disponíveis para pagar, para termos garantias quando consumimos os bens e os serviços, mas tem havido a preocupação de reduzir o mais possível esses custos. E essa redução tem sido feita, sobretudo, à base da introdução das novas tecnologias nos processos de funcionamento do Estado. Um exemplo, em muitas situações, para poder ter uma atividade privada, é preciso obter uma licença, um alvará. Espero que no Brasil estas palavras sejam também usadas. E aquilo que acontecia até há pouco tempo em Portugal é que em muitas situações era preciso não ir apenas a um serviço público, mas a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, portanto dificultando a vida às pessoas. O trabalho que tem vindo a ser feito em Portugal é encontrar forma de que o cidadão se dirija apenas a um local, um ponto de contacto, e depois os vários serviços públicos se organizem para todos darem resposta num único momento a essas necessidades. Isto significa duas coisas: preocupação com o bem-estar do cidadão, mas também com o desenvolvimento económico, porque estamos a favorecer novos negócios, novas iniciativas, e isso é bom para todos, para a economia portuguesa.
mas também a usar e a incorporar no funcionamento da administração pública os benefícios das novas tecnologias. De facto, hoje, com a internet, com a web, é perfeitamente possível, em muitas situações, evitar a presença no serviço público e é possível resolver muitos contactos através da internet. Seja marcar uma consulta médica, seja fazer a inscrição num curso do INA, pode ser feito calmamente a partir do computador do serviço ou de casa. Não precisa de vir ao balcão do INA para se inscrever num curso. Essa constatação que o senhor traz aqui a respeito das transformações que a unificação desses 27 países trouxe, ela tem transformado a formação do administrador público em Portugal na formação do administrador público da União Europeia, e isso envolve compreensão do que seja a unificação, entendimento das diferentes realidades dos países que integram a União Europeia, a questão da fluência em mais de um idioma. Como é que tem sido isso? Como é que isso tem repercutido? Unificação não me parece que seja esse o espírito. Por exemplo, há uma rede das escolas de administração pública dos vários países europeus e aquilo que nós fazemos normalmente é troca de experiências. Um professor português que vai, digamos, colaborar noutras escolas, aqui também em Portugal vêm professores de outros países europeus para dar a sua experiência. Mas tem havido, na parte da administração pública e da formação em administração pública, um enorme respeito pela cultura, pelos valores, pela tradição de cada país. E há ainda administrações públicas muito diferentes de país para país. E esse, aliás, é um dos valores da construção europeia, que é tentar juntar aquilo que pode ser mais interessante e unificar as matérias que todos ganharemos se forem, de facto, unificadas, mas mantendo o respeito por valores, tradição, cultura. E a forma de funcionar a administração pública ainda é uma matéria que está no âmbito nacional. Ou seja, não é fácil comparar e não há a preocupação que a administração pública em Portugal funcione exatamente da mesma forma de que funciona na Alemanha ou no Reino Unido. E isso não é uma preocupação. A preocupação tem sido apenas trocar informação, no fundo, mostrar boas práticas, mostrar casos de sucesso, enfim, e depois esperar que isso faça o seu caminho, digamos, exemplificativo e demonstrativo. Nomeadamente aquilo que eu lhe dizia há pouco da simplificação administrativa que estamos desenvolvendo em Portugal, tem sido objeto de várias visitas, digamos, de responsáveis de outros países e, eventualmente, de réplicas noutros países, assim como nós também, os portugueses, naturalmente, temos verificado o que se faz de bom noutros países, também no Brasil, e temos aprendido e importado algumas soluções que são desenvolvidas, quer em países europeus, quer, como lhe dizia, também no Brasil. No caso brasileiro, o papel do Estado tem sido, em alguma medida, em algumas ações, em alguns programas ou políticas, compartilhado com outros atores da sociedade e, sobretudo, as organizações do terceiro setor, não governamentais, a ponto de se criarem ambientes de governança compartilhado, setor privado, Estado, terceiro setor. Isso altera ou interfere em alguma medida também na formação do administrador? Ele precisa estar preparado para se relacionar com diferentes setores da sociedade? Sem dúvida. Como eu lhe dizia há pouco, digamos, nos planos de formação, aquilo que cada vez mais valorizamos são competências de negociação, de liderança e não de chefia. E isso provavelmente marca exatamente essa diferença. Não é possível hoje termos serviços públicos a atuar, digamos, de forma isolada na sociedade. O serviço público, se quer influenciar, se quer prestar um bom serviço, tem que ser capaz de articular, seja com o chamado terceiro setor, as organizações não governamentais, serviços, instituições em Portugal, as instituições ligadas à Igreja Católica têm ainda uma relevância muito grande,
na área da saúde, na área do apoio social e, portanto, prestam serviços muito relevantes à sociedade. Isso acontece de forma articulada e coordenada pelos serviços públicos. É fundamental que o gestor público saiba negociar, saiba influenciar o comportamento desses serviços, uma vez que não é possível mandar. E, portanto, as competências de negociação, as competências de liderança, as competências de estabelecer objetivos que possam ser partilhados por várias organizações, as competências de acompanhar e monitorizar aquilo que vai acontecendo e, naturalmente, as competências de avaliação e de prestação de contas depois no final dos projetos são muito importantes. E, na prática, no trabalho de elaborar os programas de formação, tentamos trazer também, ao trazer essas competências para os programas, mostrar que exatamente esse é o caminho. E é o caminho porque a sociedade moderna é de facto uma sociedade complexa. Nós, cidadãos, queremos que o Estado nos proteja em quase todos os aspectos da nossa vida, o que faz com que, para que isso aconteça, o papel do Estado, do setor público, saiba atrair a satisfação dessas necessidades outras organizações, sejam do terceiro setor, sejam instituições privadas, através dos seus projetos de responsabilidade social, para que, de facto, possamos viver de forma harmonizada. Mas deixe-me lhe dizer também que estes anos mais recentes, com esta crise financeira e económica em termos mundiais, mostram bem também qual é a importância do Estado e do setor público. Porque permita-me a expressão, quando as coisas correm mal, toda a gente se vira para o Estado e espera que seja o Estado, o setor público, a corrigir aquilo que correu mal e a pôr a mão por baixo para, de facto, não cairmos todos no buraco. Uma das grandes lições a retirar destes 2 últimos anos de crise financeira, dos mercados financeiros, é que é muito importante que os países tenham um Estado forte, um Estado com serviços públicos qualificados e capacitados para, no momento de crise, poderem encontrar uma resposta e dar a volta à situação. Muito bem, nós estamos aqui nos aproximando do encerramento de mais esta teleconferência, este programa do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Nesta oportunidade, conversando com o professor Francisco Ventura Ramos, presidente do INA, Instituto Nacional de Administração, que fica aqui no Palácio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras. Bem perto de Lisboa. Bem perto de Lisboa, aqui, que nos recebe, e mais uma vez nós agradecemos a recepção, a acolhida e a oportunidade de poder conversar sobre a formação do administrador público aqui em Portugal e, sobretudo, sobre as tendências, desafios que a administração pública, o papel do Estado tem nesse momento fundamental de todas as nações. Professor Francisco, ao tempo que agradeço a sua disponibilidade, a sua dedicação em nos receber e a acolhida que nos presta, eu gostaria de ouvir 2 minutos para a sua saudação final, sobretudo aos nossos alunos que acompanham dentro do programa Oficinas de Gestão todas essas teleconferências e esses programas que tratam de questões fundamentais na formação do administrador, do setor público ou do setor privado. Por favor. Pois, muito obrigado pela vossa iniciativa e por me terem escolhido, digamos, para ter esta conversa, que naturalmente com muito gosto que o faço, sobretudo porque a matéria da formação em gestão pública é de facto muito importante e cada vez mais importante. O papel do Estado e dos serviços públicos é um papel muito relevante para todos nós, em Portugal, no Brasil, em todos os países desenvolvidos. E aquilo que aprendemos todos os dias é que o papel do servidor público tem uma componente de ética
que é cada vez mais relevante. Um bom gestor público deve conhecer todas as boas técnicas de gestão, deve usar todas as boas técnicas de gestão, deve ser capaz de dialogar com todos os setores da sociedade, deve ser um especialista em negociação, mas além de tudo isso, há uma questão de ética de serviço público. Por ética de serviço público, o que se entende é a noção e a importância do serviço ao cidadão. Mais importante que a nossa organização é servir o cidadão, é para isso que existe o serviço público. E esse é um valor que hoje, como dizia há pouco, depois desta crise, fica completamente recuperado como um valor essencial e um valor de que todos os gestores públicos devem estar bem conscientes quando exercem a sua função. Capacidade técnica, capacidade de negociação, capacidade de inovação, mas aliado sempre a um sentido ético de serviço às pessoas, de serviço ao cidadão. É um valor muito importante para um dirigente público e é um valor que normalmente nos deixa satisfeitos quando depois de um dia de trabalho sentimos que fomos capazes de realizar no dia-a-dia esse comportamento ético. Professor Francisco, mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanha também. Já sabe, mais informações e a programação completa, a agenda dos programas, você acompanha no endereço eletrônico oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.